Mais um vídeo, sim, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez vamos falar aí da série Echo. Vamos fazer o comentário do primeiro episódio. Se você ainda não assistiu a série, comece a assistir aí, porque a gente vai trazer a sequência dos episódios. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. Vamos falar aí da série Echo. Que, assim, eu vou ser bem sincero, eu tava com um certo preconceito para assistir e eu confesso, algumas coisas me incomodaram na série, mas depois eu entendi que faz todo sentido, né? E assim, eu acho que é excepcional essa questão da representatividade que eles trouxeram em relação a pessoas com deficiência. No caso, a personagem, ela é a primeira personagem, e eu acho talvez quase a única personagem surda nos quadrinhos. E isso eu acho que é interessante, eles trazerem esse elemento para dentro dos quadrinhos. E não só isso, eles também trouxeram ela fazendo uma representação à tribo indígena Choctaw, que eu acho que é assim que pronuncia o nome. Se não for, vocês me desculpem. Mas eu achei bem interessante. Logo no início do episódio a gente vê ali o pessoal da tribo Choctaw lá saindo das cavernas e tudo mais, mostrando um pouco da cultura deles. E eu achei interessante porque realmente eles investigaram, eles se aprofundaram ali na cultura da tribo. E assim, até então parece que eles trouxeram algo fidedigno em relação à história da tribo em si, né? A história de origem e tudo mais. E assim, eu achei bacana aquela parte onde que a gente vê ali a Maya com a sua prima Bonnie, os pais dela, os avós conversando ali, e acaba que de repente ele começa a chover, todo mundo vai embora, mas a avó, né, observa um pássaro estranho, né, que normalmente não deveria estar ali à noite e tudo mais. E aquilo começa a fazer ela ficar preocupada. E aí vem aquela questão da tribo indígena, né, que muitas vezes algumas tribos elas têm essa conexão com a natureza e acaba visualizando coisas ou prevendo ou tendo uma premonição de algo que vai acontecer. E ali ela teve essa sensação, mas ela, tipo, entre aspas, ignorou. E aí, como consequência, a gente viu que a mãe da Maya morreu. Nos quadrinhos, a Maya não se fala, acho que da mãe da Maya, fala mais em relação ao pai dela, que ele criou ela. E quando ele morreu, o Wilson Fisk foi lá e adotou ela. E é uma coisa que a gente vê ali sendo representado na série. Eu achei isso bem interessante porque acabou ficando um pouco mais fiel ali os quadrinhos. Ali a gente viu que quem mata o pai dela é o Ronin, né? E aí depois ela vai na caçada para tentar descobrir o Ronin. E uma das coisas que eu achei engraçado que o final do episódio acaba sendo ali, final não, né? Metade do episódio acaba sendo ali basicamente o final da série do Gavião Arqueiro, onde que ela vai lá e atira no Wilson Fisk, né? Então a gente vê uma conexão bem interessante aí com uma série ou outra. Eu não trouxe nenhum comentário sobre a série do Gavião Arqueiro. Se vocês quiserem, eu posso trazer uns vídeos falando sobre a série também. Então já deixa aí nos comentários se vocês querem realmente que eu traga aí os comentários de cada episódio da série ou da série como um todo. E aproveitando que vocês vão no comentário, ó, camiseta do canal, link na descrição, não se esquece. Tá numa super oferta lá e saiu uma camiseta nova. Dá uma olhada lá que vocês vão ver. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Link na descrição. Mas assim, voltando ao ponto da série, eu achei bem interessante os elementos que foram abordados, a forma com que ela foi treinada, né? O pai dela fazia parte ali da gangue, eu esqueci o nome da gangue, mas ele fazia parte de uma gangue que acabou sendo ali, de certo modo, um dos inimigos do Gavião Arqueiro. Porém, nos quadrinhos, ela é mais retratada nas revistinhas do Demolidor, aonde que inclusive quando o pai dela morre, o Wilson adota ela, faz ela acreditar que o responsável pela morte do pai dela, na verdade, é o Demolidor. E aí, no caso assim, ela começa a ir atrás dele e tudo mais, para poder realmente ter uma vingança. Só que no final ela descobre que ela estava sendo enganada a todo momento ali pelo Fisk, e acontece o que aconteceu na série, onde ela se revolta com ele
e a partir daquele momento ela abre os olhos. Uma das coisas que eu acho curioso colocar da questão da personagem é que a personagem, ela, assim, por mais que pareça que ela não tem tanta relevância assim em relação aos quadrinhos ou em relação à série, né? Porque ela foi apresentada, ganhou sua própria série e talvez muitas pessoas não conhecem. Mas ela é uma personagem assim, que tem uma das habilidades mais sensacionais que tem, que é a questão da... vamos colocar assim, seria meio que copiar, ela é uma copiadora de habilidades, que ela consegue visualizar o estilo de luta, consegue visualizar habilidades artísticas e ela consegue replicar aquilo com perfeição. Por isso, ela acaba sendo uma grande lutadora contra o Demolidor, porque ela meio que clona vamos dizer assim, a luta dele, né, a forma com que ele luta e tudo mais, e isso ali faz embates sensacionais. Eu gostei bastante que nessa série apareceu tanto o Gavião Arqueiro quanto também o Demolidor. E aí é aquele negócio, a gente fica bem empolgado quando acontece esse tipo de conexão. Eu não sei se ela pode aparecer em Demolidor, Born Again, mas vamos ver. E se você não sabe do que eu tô falando, ó, o link tá aqui na descrição, aqui nos cards, né, na descrição. Dá uma conferida aí que você vai ver o que eu tô falando. Mas assim, basicamente a gente tem esses elementos onde que ela acaba descobrindo, ela tenta matar o Wilson Fisk, que no final do episódio a gente viu ali que na verdade ele não morre, mas ela volta para a terra ali onde que ela nasceu, onde que ela foi criada, encontrando algumas pessoas e acaba descobrindo algumas coisas ali e vendo um pouco também do seu passado ancestral, né? Então eu acho isso interessantíssimo demais. Eu ainda não assisti todos os episódios, só assisti o primeiro episódio. Falando do que me incomodou um pouco na série foi a questão daqueles momentos de silêncio, né? Que ficava um silêncio assim que basicamente era ensurdecedor. E aí aquilo me incomodou, porém depois eu entendi o conceito, porque eles estavam representando como ela ouve o mundo, ou seja, ela não ouve nada e aí era mais ou menos isso que eles estavam querendo representar. E nesse caso também, da questão dela ser surda e tal, é muito com linguagem de sinais e aí você tem que prestar muita atenção nas legendas para você não se perder. Então é uma coisa que me incomoda bastante, que eu não sou muito assim de ficar lendo legenda e tal, e aí acaba que eu fico meio perdido às vezes, assim, eu tenho que concentrar, ou eu concentro assistindo a série, ou eu concentro lendo as legendas. Então acaba me deixando um pouco perdido. Talvez isso me incomodou, mas assim, de certo modo a série não parece ser uma série ruim, ela parece ter sua proposta, ela entrega aquilo que ela promete ali no início, mostrando todos os pontos e acaba trazendo bastante referência dos quadrinhos. Então vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Eu gostei bastante, quero saber de você. E aí, gostou da série Echo? Assistiu o primeiro episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E mais uma vez, camiseta do canal, link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!